Então sejam bem-vindos à RA SIC Caxias, edição alusiva aos 30 anos do Grupo IVA. Com a temática A Era da Incompreensão, uma análise do cenário geopolítico e os caminhos para o Brasil, damos boas-vindas ao palestrante, o jornalista e escritor Roberto Mota. Agora nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da edição de hoje é com a Cantina Tonê. Com muito orgulho, apresentam a cantina como um verdadeiro símbolo da tradição e da paixão pela cultura italiana. Localizada em Caxias do Sul, na charmosa linha 40, a cantina preserva a história e os sabores herdados de gerações, oferecendo vinhos, sucos e espumantes, sempre com hospitalidade calorosa e uma experiência enogastronômica única. Visitem o lugar onde cada detalhe conta como uma história. Os vinhedos que molduraram a Cantina Tonê são cuidados pessoalmente pelo seu Ivo, com carinho, dedicação necessária para a obtenção da melhor qualidade de seus vinhos. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial, nosso vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Nespolo, vereadora Marisol Santos, que representa hoje a Câmara de Vereadores, o vice-presidente da IVA para a América do Sul e orgulhosamente também nosso diretor voluntário aqui da casa, Rogério de Antoni, nosso palestrante do dia de hoje, Roberto Mota, ex-presidentes aqui da casa, imprensa, e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheu a nossa casa para estar nesse final de manhã de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas edições da RA SIC. É com grande satisfação que nesta edição especial nós nos irmanamos, nós celebramos junto os 30 anos da IVA, da história da IVA aqui no Brasil. Uma empresa que honra a indústria nacional com uma trajetória que é marcada pela inovação, pela tecnologia, pela excelência operacional e por sua atuação global. Ao longo de 3 décadas, a IVA se consolidou como um dos principais players mundiais em soluções hidráulicas para o transporte e para os serviços ambientais. Com presença em mais de 110 países e uma base de mais de 20 mil clientes, a empresa alcançou liderança global no fornecimento de cilindros hidráulicos telescópicos frontais, com cerca de 40% de participação no mercado. Trata-se de um feito técnico e estratégico de altíssimo nível, que merece todo o nosso aplauso e todo o nosso reconhecimento. É importante destacar que a IVA mantém centros de produção próprios aqui no Brasil, na China, na Índia e na Europa. A operação brasileira, que hoje completa 30 anos, é uma parte fundamental de toda essa engrenagem global. A IVA do Brasil demonstra que é possível competir em nível de excelência, em nível internacional, a partir de uma base instalada aqui, em Caxias do Sul, no nosso país, oferecendo não apenas produtos de altíssima tecnologia, mas também uma rede de assistência técnica das mais abrangentes do setor. Neste marco simbólico de 3 décadas,
de atividade aqui no Brasil, a IVA se destaca pelo seu compromisso com a qualidade total, a sustentabilidade ambiental, a segurança no trabalho e no desenvolvimento do ser humano. São pilares de uma política de gestão integrada, que refletem a maturidade de uma organização que entende que seu crescimento está intrinsecamente ligado à responsabilidade com o seu entorno. A SIC Caxias parabeniza a IVA do Brasil por sua contribuição à indústria nacional, por seu protagonismo tecnológico e por sua capacidade de adaptação e liderança em um cenário global cada vez mais competitivo e desafiador. Além disso, Rogério, nós te agradecemos por escolher a nossa casa para celebrar a tua festa. Obrigado. A casa se sente muito honrada sempre que é escolhida por um associado. A ti, que também integra a nossa diretoria de negócios internacionais, e a toda a família IVA, nosso desejo de vida longa, de prosperidade e de grandiosidade nos seus negócios. Além de toda essa festa, nós também hoje temos a honra de contar com a presença de um palestrante que vai nos ajudar a compreender melhor o cenário brasileiro. Complexo, incerto e em constante transformação. O engenheiro, jornalista, escritor e palestrante Roberto Mota, profissional de sólida formação acadêmica e ampla vivência executiva, com mais de 35 anos de experiência em empresas como a Petrobras, a Shell e a Oi, além de sua atuação como consultor do Banco Mundial nos Estados Unidos. O Mota se destaca pela capacidade de traduzir temas densos da nossa política, da nossa economia e da nossa segurança pública para diferentes públicos e para diferentes contextos. A palestra que ele vai nos apresentar hoje, A Era da Incompreensão, uma análise do cenário geopolítico e os caminhos para o Brasil, propõe uma profunda reflexão sobre o mundo contemporâneo, marcado por transformações aceleradas, conflitos e narrativas, instabilidade geopolítica e desafios inéditos para todas as democracias e a soberania das nações. A partir da sua vivência pessoal, profissional e intelectual, o Roberto nos convida a olhar para além da superfície dos fatos, buscar entender as causas e as consequências dos fenômenos que têm moldado o século XXI. E mais importante, os possíveis caminhos para que o Brasil não apenas sobreviva a esta era, mas encontre nela oportunidades de fortalecimento institucional e desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos e uma ótima RA. Nesta quinta, dia 14 de agosto, às 19 horas, a SIC é palco do Degustando Experiências, uma combinação perfeita de mágica, conteúdo e sabor. Com o tema O Poder do Invisível, o que você não vê está moldando as suas decisões, Cronos traz mais do que uma palestra. É uma experiência que une neurociência, psicologia e ilusão para mostrar na prática como a mente é influenciada e como podemos usar isso ao nosso favor. Inscreva-se no site da SIC Caxias. Temos também um convite, então vem aí o Let's Marketing 2025, ele já está chegando. Reconhecido como o maior evento de marketing da cidade, ele acontece dia 10 de setembro na SIC Caxias, reunindo mais de 900 profissionais, empresários e estudantes em uma tarde de imersão completa, conteúdo de alto impacto e networking de verdade. Com o tema As Regras do Jogo Mudaram, a edição deste ano promete surpreender. Serão 25 especialistas nos palcos, entre eles grandes nomes nacionais como Rafael Kiso, Lucas Renault, Alice Bastos Neves, Beatriz Guarese, Galileu Nogueira, Dianda Santos e outros, compartilhando tendências, estratégias e visões que estão moldando o futuro do marketing.
Confiram o vídeo do evento. O maior evento de marketing de Caxias do Sul está de volta, com mais de 20 palestrantes: Rafael Kiso, Galileu Nogueira, Lucas Lerman, Lucas Renault, Beatriz Guarese, Tiandra Santos e muito mais. A regra do jogo mudou. O marketing chegou ao próximo nível. Acesse o site e garanta o seu ingresso. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias. Olhe para o futuro e vem pro Let's Marketing 2025. Realização: SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. Senhoras e senhores, Caxias do Sul será pela primeira vez sede do evento de geração da Chama Crioula, que marca o início da Semana Farroupilha e reúne representantes das 30 regiões tradicionalistas. A programação acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, com concentração nos pavilhões da Festa da Uva e atividades em diversos pontos da cidade. A edição de hoje marca os 30 anos do Grupo IVA. O Grupo IVA, multinacional fundado em 1979 na Holanda, decide expandir seus negócios pelo mundo. E em 1995, escolhe o Brasil e a cidade de Caxias do Sul como local para receber sua primeira fábrica fora da Europa. Em 1995, a IVA inicia a produção de cilindros hidráulicos telescópicos, aqui em Caxias, para atender o mercado de carretas e caminhões basculantes. Neste momento, no ano, ela introduz no mercado brasileiro o conceito de kits hidráulico, absorvendo em um produto só todos os componentes necessários para o funcionamento do cilindro hidráulico. Hoje, a IVA mantém 2 plantas industriais em Caxias do Sul, com 20 mil metros quadrados de área construída. Esse protagonismo tecnológico e de inovação, somados à excelência de serviços e suporte ao cliente, rapidamente alcançaram a empresa a ser líder absoluta neste segmento, não só no Brasil, mas na América do Sul, e abriu o caminho de exportação para o resto do mundo. Desde a fábrica da IVA, aqui de Caxias do Sul, são exportados produtos para 5 continentes: Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, sendo os Estados Unidos o principal destino de suas exportações. Em 2002, a IVA amplia seu portfólio, introduzindo um novo conceito de descarga horizontal, o piso móvel, que hoje é amplamente utilizado no transporte de biomassa, resíduos e produtos agrícolas. Também neste segmento, a IVA mantém uma liderança de mercado absoluta. Mais tarde, em 2012, inaugura sua fábrica de guindastes montados sobre caminhões. Também aqui em nossa cidade, com capacidade instalada de produção de mais de 1.500 guindastes por ano. Guiada por valores fortes e o mais profundo respeito ao cliente, a IVA se destaca por sua capacidade tecnológica, apoiada por uma ampla rede de distribuidores, vendas de peças e assistência técnica em todo o Brasil e países da América do Sul e América do Norte. Recentemente, o Grupo IVA foi integrado pelo grupo alemão Ostwerk, o que proporcionará uma nova fase de crescimento e investimentos da IVA no Brasil. Convidamos para que assistam ao vídeo da empresa. Por trás de cada grande obra, existe uma força que impulsiona o progresso. É esta força que ergue horizontes, que transforma paisagens e conecta o Brasil de norte a sul. Há 3 décadas, a IVA faz parte dessa jornada transformadora. Somos uma empresa erguida por valores fortes. Mais do que a fornecedora número 1 em soluções hidráulicas no país e a líder mundial na fabricação de cilindros hidráulicos telescópicos. Somos o resultado de uma trajetória pautada pelo respeito ao cliente e ao meio ambiente, consolidando um padrão de qualidade que é referência.
Somos feitos da força das pessoas que, unindo vontade e compromisso, transformam suas realidades e impulsionam o progresso, elevando a indústria a novos patamares. Hoje e no futuro, seguimos movendo o seu mundo com dedicação e inovação. IVA do Brasil, há 30 anos, elevando a indústria. Para a entrega de placa, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro, e para receber essa homenagem, convidamos ao palco o vice-presidente da IVA para a América do Sul, Rogério de Antoni. Para realizar sua homenagem também, convidamos ao palco o presidente do sindicato, do CIMEX, por favor, o Biratar Hesler, para a entrega de placa ao vice-presidente Rogério de Antoni. Para realizar a sua saudação, então convido o vice-presidente da IVA para o Brasil, Rogério de Antoni. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, Celestino Louro, e ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos a todas as autoridades presentes. Cumprimento especial a todos os amigos, parceiros de negócios, clientes e fornecedores, ao staff e gestores da IVA, a minha esposa Arlete e a minha filha Débora, presentes nessa edição da reunião almoço em comemoração aos 30 anos da IVA do Brasil. Presidente, escolhemos compartilhar essa comemoração aqui na SIC. Casa esta que acolhe e dá suporte às nossas empresas num ambiente permeado de pessoas empreendedoras e empresas de sucesso, trazendo o jornalista e escritor Roberto Mota para palestrar sobre um tema muito atual. Obrigado, Mota, pela tua presença e obrigado a todos pela presença. Vou mudar um pouquinho tudo que eu tinha para dizer, porque eu creio que a SIC, a introdução da SIC, o vídeo já demonstraram o que é a IVA e para que a IVA veio para o Brasil e o que ela se propõe. Eu quero, então, ter esse momento para agradecer a toda a nossa equipe, não só a equipe presente na IVA hoje, mas a equipe também que passou pela IVA e que criou essa empresa a 4, 6, 200 mãos e que fez com que essa empresa chegasse onde ela chegou. Ao longo dessas 3 décadas, nós enfrentamos muitos desafios, mas também tivemos grandes conquistas. Eu vou citar algumas. A liderança absoluta em cilindros hidráulicos e ser uma referência mundial na questão hidráulica. Ter alcançado a liderança no mercado de cilindros hidráulicos e telescópicos nos Estados Unidos. A conquista de mercados além mar, atendendo aos 5 continentes, como mencionado, Américas, Europa, África, Ásia e Oceania,
hoje tem nossos produtos fabricados aqui em Caxias. Também de sermos uma empresa certificada pela GPTW por 4 anos consecutivos como uma das melhores empresas para se trabalhar. Enfim, nos orgulhamos de termos construído uma excelente reputação junto aos nossos clientes, através do profissionalismo e ética dos negócios, através da qualidade, tecnologia e performance dos nossos produtos, e pela excelência no atendimento. Ao lado da nossa competência industrial, a IVA tem muito presente a responsabilidade social, que é um dos valores da empresa. Haja visto todo o apoio que a IVA prestou nas enchentes do ano passado para toda a comunidade, não só de Caxias, mas de toda a região. Além de termos programas e ações sociais para a comunidade de forma estruturada. Nós temos isso no nosso DNA, nós temos isso nos valores corporativos da nossa empresa. E também nos orgulhamos de termos contribuído enormemente para o desenvolvimento da cidade, do Rio Grande do Sul, do Brasil, gerando emprego e renda e divisas para o país, estado e município nesses 30 anos. Temos orgulho da nossa história e das pessoas que aqui passaram. Enfim, o sucesso que celebramos nessa trajetória de 30 anos não é questão de acaso. Ela é resultado de uma construção coletiva, alicerçada na confiança de nossos clientes, na dedicação incansável de nossos colaboradores, na parceria leal de nossos fornecedores e no comprometimento de todas as que acreditam em nossos produtos e na visão e valores que nos guiam. E o futuro? Pois bem, como mencionado, a IVA está em constante transformação, quer seja tecnológica ou de governança. E, recentemente, o Grupo IVA foi adquirido pelo grupo alemão Ioswerk. Essa mudança trará uma nova etapa de crescimento e desenvolvimento para a IVA, com as oportunidades e sinergias a nível global. Vemos um futuro promissor pela frente para nos mantermos na liderança e alcançarmos novos patamares. Continuamos resilientes às adversidades e desafios impostos por entraves políticos, econômicos e de infraestrutura que prejudicam o desenvolvimento da indústria do nosso grande, rico e belo país. Para concluir, estamos honrados e agradecemos de coração a presença de todos vocês nessa edição da Reunião Almoço. Boa reunião, boa palestra e bom almoço para todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para falar do panorama do mundo moderno, sob o ponto de vista do engenheiro, comentarista político, escritor e jornalista, convidamos ao palco da RA-SIC Caxias, Roberto Mota. Bem-vindo. Precisa disso? Não, pode falar disso. Boa tarde. É uma alegria muito grande estar de volta aqui a Caxias, especialmente numa ocasião como essa. Meus parabéns à IVA, eu me sinto honrado de ter sido escolhido para participar dessa comemoração. Há quem diga que nós vivemos na era da desinformação. Eu acho que nós vivemos na era da incompreensão. E a principal característica do mundo atual é uma complexidade quase impossível de ser entendida. A gente não deve ter muitas ilusões. Nós estamos assistindo a mudanças impressionantes numa velocidade extremamente rápida. E qual vai ser o resultado disso? O que vai acontecer no final? Eu pergunto a vocês. Vocês acham que os seus filhos vão ter uma vida melhor do que a sua vida? Uma pergunta sobre a qual a gente precisa pensar. Nossa civilização tem 3 pilares: a filosofia grega, o direito romano e a moral e a ética judaico-cristã. Homens que viveram há milhares de anos descobriram ideias e conceitos que permanecem válidos até hoje.
nossa mente funciona mais ou menos da mesma forma que funcionava 5.000 anos atrás. Por isso, a gente abre o caderno de meditações do imperador Marco Aurélio, que viveu no ano 180 da era cristã, e quando a gente lê o que está lá, a gente reconhece uma experiência muito parecida com a nossa. O mundo hoje está dividido entre duas formas de se pensar a relação entre indivíduo e Estado. Essas são as formas que a gente chama, resumidamente, das visões da esquerda e a visão da direita. Tem muita gente que acha que isso é besteira. Tem muita gente que diz: Roberto, esse negócio de esquerda e direita, vamos esquecer isso, vamos tocar a vida, vamos falar de coisas práticas. Mas as ideias são importantes. E para mostrar isso, eu vou fazer um teste simples. Quem são os dois senhores dessa foto? Eu acho que a maioria daqui reconhece o senhor do lado esquerdo. A gente aprende na escola quem foi Karl Marx, quais foram as suas ideias. Agora, quase ninguém aprende quem é o senhor do lado direito. Ele é Ludwig von Mises, um dos maiores economistas da história, na minha opinião, o homem que reduziu a pó as teorias econômicas de Marx. Acontece que no mundo atual, o pensamento de esquerda é hegemônico. Por isso, nós vivemos num mundo que procura o tempo inteiro um oprimido e um opressor, em qualquer situação. O mundo que a gente vive é um mundo que foi moldado por duas ideias essenciais que vieram da Revolução Francesa. A primeira ideia é a necessidade de implantar uma igualdade material a ferro e fogo. Para dizer de outra forma, acabar com a desigualdade. A segunda ideia é o papel do Estado como regulador de tudo. Essa ideia começou na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o Estado mudou até o nome dos dias da semana e o nome dos meses. E criou até uma religião oficial para substituir o cristianismo. Era o culto ao Ser Supremo. E o sumo sacerdote era Robespierre. Ele foi consagrado como sacerdote um mês antes de ir para a guilhotina. O economista e pensador Friedrich Hayek, que é colega do Mises, que eu mostrei no outro slide, chamava essa forma de pensar de racionalismo construtivista. É a crença de que algumas pessoas podem reformar o mundo a partir de critérios racionais. Isso é o que o economista Thomas Sowell chama de visão dos ungidos. É a crença de que alguns iluminados podem se reunir num gabinete e decidir o que é melhor para a vida de milhões de pessoas. Os conservadores pensam diferente disso. Os conservadores têm uma visão que Thomas Sowell chama de visão trágica. Essa visão reconhece que a vida é imperfeita e que ninguém tem informações suficientes para planejar a sociedade. Essa ideia é uma das bases da filosofia política chamada de conservadorismo. Os conservadores preferem a evolução ao invés da revolução. Não existe conservador revolucionário, ao contrário do que a gente vê às vezes as pessoas dizendo. Os conservadores acreditam que os nossos direitos nos foram dados pelo nosso Criador. Os direitos não são favores que o Estado nos faz, inclusive o direito de propriedade. Na verdade, a missão principal do Estado é proteger esses direitos. Isso também é o que diz a filosofia liberal, que defende a autonomia do indivíduo e a geração de riqueza através de trocas voluntárias. É um sistema chamado de livre mercado, que foi inapropriadamente apelidado de capitalismo. O sociólogo holandês Geert Hofstede diz que cultura é uma espécie de software mental. É um aplicativo
que a gente instala, que é instalado na nossa cabeça, os primeiros anos de vida, principalmente pela família. E esse software define a forma com a qual a gente enxerga o mundo. No Brasil, nós aprendemos que o Estado tem que resolver todos os problemas. Tudo precisa ter um regulamento. E, de preferência, precisa ser centralizado no governo. Eu passei um tempo vivendo nos Estados Unidos e algumas coisas que eu descobri me espantam até hoje, as diferenças entre Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, um político, quando assume um cargo público, se diz que ele é sworn in, ou seja, ele faz o juramento do cargo. No Brasil, a gente diz que ele toma posse do cargo. O americano, em geral, o garoto que se forma na faculdade, o plano dele é abrir uma empresa, ficar rico, ele quer ser Bill Gates, Elon Musk. Aqui no Brasil, a maioria quer se preparar para fazer um concurso público. Os Estados Unidos são o país do quem você pensa que é. E o Brasil é a terra do você sabe com quem está falando. O Brasil tem mais escolas de direito do que todos os outros países do planeta Terra somados. Thomas Sowell diz que a gente vive em uma era em que ninguém mais é responsável pelo que faz. O escritor britânico Theodore Dalrymple trabalhou durante muito tempo como médico no sistema prisional britânico e ele dá exemplos de frases usadas pelos criminosos britânicos para justificar os seus crimes. A faca entrou, a pistola disparou, a bebida tomou conta de mim. O criminoso, coitado, não teve nenhuma culpa. A culpa foi do Estado, que não ofereceu saúde, educação, emprego. Muitos políticos ganham a vida pregando o combate à pobreza. A gente praticamente escuta isso em todos os discursos. Vamos combater a pobreza. Mas como é que se define pobreza? Tem duas formas. Uma é uma forma absoluta. Você diz, pobre é quem ganha menos do que R$20 por dia ou R$50 por dia. Mas pobreza, frequentemente, é definida de forma relativa. Quem está em cima da pirâmide é rico e quem está embaixo é pobre. Quando você define dessa forma, sempre haverá pobres. Não me interessa o quanto a pessoa ganha. Se ela está na parte de baixo, ela é pobre. A moça dessa foto é uma faxineira brasileira que trabalha em Washington, nos Estados Unidos. Ela está saindo do carro dela, retirando os materiais de trabalho. Eu pergunto a vocês, essa moça é pobre? Nos Estados Unidos, segundo as estatísticas oficiais, 70% das pessoas consideradas oficialmente abaixo da linha da pobreza têm um automóvel. E cabe perguntar, quem tem um automóvel é pobre? Em 1989, caiu o Muro de Berlim, se consolidou a hegemonia dos Estados Unidos. Surgiu uma ordem internacional nova, baseada na democracia, na economia de mercado, que muita gente chama de Pax Americana, a paz garantida pelos Estados Unidos. Muita gente achou que ela duraria para sempre. Teve um escritor famoso que escreveu um livro chamado O Fim da História. Para ele, a história teria acabado aí. Mas essa paz americana acabou, a política internacional virou de novo competição e conflito, conflito entre esquerda e direita, entre soberania nacional e o que se chama de globalismo, entre liberdade e totalitarismo, entre democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, e democratismo. O que é democratismo? É o governo de uma elite que usa a democracia como desculpa para fazer o que quiser. Esse conflito global se refletiu na política americana, em um ato que iria ter consequências gravíssimas. Uma parte do que a gente está vendo hoje acontecer no mundo tem a ver com isso. Pela primeira vez,
na história americana, um ex-presidente foi processado, indiciado criminalmente e condenado. Esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro chamado de juristocracia. Em muitos lugares, juízes estão tomando o lugar de políticos eleitos quando se trata de tomar decisões importantes. Muitos autores colocam isso no contexto de uma guerra contra o Ocidente, que está acontecendo no mundo inteiro, e aqui Ocidente significa livre mercado, livre iniciativa, sistema pluripartidário, Estado de Direito e separação entre igreja e Estado. A verdade é que o mundo em que a gente vive está sempre ameaçado. Mas a maioria das ameaças importantes e verdadeiras não encontra espaço na mídia. Na América Latina, eu acredito que a maior ameaça hoje é o narcotráfico, que já se infiltrou nas instituições de muitos países. A segunda maior ameaça é a insegurança jurídica. Nós estamos na era da despopulação. A taxa média de fertilidade na Europa hoje é de 1,38 nascimentos por mulher. Aqui no Brasil é de 1,5. A taxa necessária para repor a população, para que a população não diminua, é de 2,1. Ou seja, em breve, a população de muitos países vai começar a reduzir. Acontece que o estado de bem-estar social que existe na Europa, no Brasil, em alguma medida nos Estados Unidos, ele foi construído assumindo que a população sempre aumenta. Mas a população agora vai diminuir e vai envelhecer. A expectativa de vida média nos países da OCDE já ultrapassa 80 anos. Isso significa um desafio gigante para os sistemas previdenciários no mundo inteiro. Isso significa, segundo muita gente, o fim do estado de bem-estar social, aquele que almeja tomar conta do cidadão do berço ao túmulo. Isso vai significar a quebra de muitos sistemas previdenciários, o fim da aposentadoria. Outra tendência no mundo inteiro é o desacoplamento entre a boa administração pública e os ciclos eleitorais. Isso aí é uma frase do meu amigo Marcos Troirro, é uma frase bonita para dizer o seguinte: no mundo inteiro acontece um fenômeno que foi descrito pelo Neil Ferguson nesse livro. O político é eleito para ficar 4 anos no poder e ele vai gastar tudo o que ele puder nesses 4 anos. Ele não tem nenhuma preocupação com o que vem depois, porque o que vem depois é responsabilidade de outros políticos. Então, você vê no mundo inteiro o aumento da dívida pública, a irresponsabilidade fiscal, é um fenômeno mundial. A degradação das finanças e a persistência, o aumento da inflação. O mundo também assiste um aumento da intervenção governamental no mercado e na sociedade. E a regulamentação das redes é um aspecto disso. Essa tendência em particular foi um pouco modificada depois do retorno de Donald Trump ao poder. No Brasil, há 3 movimentos que estão acontecendo e influenciando o nosso cenário. Primeiro é uma intervenção cada vez maior do Estado na vida privada. Tem um slide atrás que eu mostrei um exemplo curioso, que é o Cadastro Nacional de Animais de Estimação. Em breve, todo mundo que tiver um gato, um cachorro, um papagaio, um hamster, vai ter que entrar, preencher um cadastro, colocar lá nome, endereço, CPF, nome do animal, quantas vacinas ele tomou. O segundo movimento é uma centralização de poder cada vez maior no governo federal. E, para mim, o melhor ou o pior exemplo disso é a chamada PEC da Segurança Pública. Hoje, a maior parte das polícias do Brasil são estaduais, Polícia Civil e a Polícia Militar. E a PEC da Segurança Pública
é mais um movimento de centralização no governo federal. O terceiro movimento é uma insegurança jurídica permanente e onipresente. Simplesmente ninguém sabe mais qual é a regra que está valendo hoje, qual é a regra que vai valer amanhã, ou qual é a regra que valeu 10 anos atrás. Amanhã todos nós podemos ser surpreendidos, né, com uma decisão que diz, olha, aquilo que você fez há 10 anos atrás, segundo a lei que vigorava, não vale mais. Entre 2016 e 2022, a economia brasileira passou por um período de reformas. Essas reformas pararam, algumas até estão ameaçadas de serem desfeitas. E a presença do Estado na economia, que estava numa trajetória de redução, voltou a crescer. Nossa carga tributária continua maior do que a de nossos competidores diretos, é maior até que a carga tributária dos Estados Unidos, que paga o maior orçamento de defesa do planeta. Enquanto isso acontece, está surgindo um mundo novo, um mundo que é ignorado pela maioria dos políticos. Nesse mundo, 3 elementos mudaram a dinâmica. Por trás de muita coisa que a gente vive hoje estão essas 3 coisas. A criação da internet, da telefonia celular, hoje todo brasileiro tem um celular, e as redes sociais. Hoje, todo mundo tem opinião e todo mundo fala. Esses fenômenos mudaram muita coisa, principalmente a dinâmica da política eleitoral. O que, para algumas pessoas, é inaceitável essa mudança. E aí a reação é o desejo de regulamentação. Precisamos regulamentar as redes sociais. Até a Revolução Industrial, a China era uma das maiores economias do mundo. Depois de uma série de conflitos civis e uma opção pelo isolamento, atrasaram a China. O atual milagre chinês é fruto da abertura da economia chinesa para o exterior e da decisão de exportar para crescer. Os Estados Unidos tiveram um papel fundamental nisso, porque foi a partir de uma visita do presidente americano Richard Nixon, da década de 70, que a China recebeu o status de nação mais favorecida. E aí começou o processo pelo qual a China virou destino de investimentos no mundo inteiro, produzir para exportar. A China fez o que muitos países supostamente capitalistas não fizeram. A China usou ferramentas de livre mercado, de livre comércio, ainda que numa economia sob controle do Estado. E o resultado foi esse. Em 1990, o PIB do Brasil era do mesmo tamanho que o PIB da China. Hoje, o PIB da China é 10 vezes o PIB do Brasil. Agora a gente chega na parte mais apimentada da palestra, que eu sei que todos vocês estavam esperando. O mundo entra numa nova etapa com a volta de Donald Trump. Esse foi um fenômeno muito mal interpretado, muito mal avaliado. Muita gente ainda não entende a força do fenômeno Donald Trump. Donald Trump, vamos lembrar, é um outsider. Ele era um bilionário, um homem de negócios, fora da política. Ele tomou de assalto o Partido Republicano. Donald Trump destruiu 3 dinastias políticas. A dinastia Bush, a dinastia Clinton e a dinastia Obama. Donald Trump, e esse é um dado extremamente relevante, ele escapou de um atentado. Por poucos milímetros, o presidente dos Estados Unidos hoje seria outro. E ressurgiu das cinzas, esmagando a sua adversária. Foi a primeira vez em mais de um século que um ex-presidente foi novamente eleito depois de ficar um período fora do poder. Foi a primeira vez desde 2004 em que um candidato republicano ganhou no voto popular. Donald Trump recebeu um mandato
a confiança maciça do eleitor americano. A vitória de Trump trouxe mudanças drásticas nas políticas interna e externa dos Estados Unidos. Nós estamos apenas começando a entender que mudanças são essas. O Estado brasileiro optou por se colocar em rota de colisão com o governo Trump. Por quê? É difícil listar todas as razões possíveis, mas talvez tenha havido uma interpretação equivocada do significado da vitória de Donald Trump. Eu me lembro, assim que Trump foi eleito, de alguns analistas menosprezando ou até ridicularizando a figura de Donald Trump. Para que a gente analise os possíveis cenários, o que pode acontecer hoje? O que pode acontecer mês que vem? A gente precisa considerar vários elementos, os elementos que estão no ar. O elemento principal é o papel da Suprema Corte Brasileira. Como é que esse papel vai se desenrolar a partir de agora? O papel do Congresso Nacional. Será que o Congresso Nacional está num ponto de inflexão? Será que o Congresso Nacional, a partir de agora, vai reafirmar a sua independência, o seu protagonismo? Ou será que vai continuar numa trajetória de redução de poderes? A situação de Jair Bolsonaro é um elemento crucial. Jair Bolsonaro agora está em prisão domiciliar. Será que o Jair Bolsonaro vai ser preso como resultado de uma condenação? Será que Jair Bolsonaro, em algum momento, vai desistir da vida pública e vai dizer, chega, não quero mais? Como vai ficar a situação da liberdade de expressão no Brasil? Isso é uma pergunta com impacto direto no ano que vem. Será que nós vamos ver uma regulação dura das redes sociais? Nós já vimos, nos últimos meses, caso de um humorista que foi condenado a mais de 8 anos de prisão por uma piada, e recentemente, caso de uma ativista que foi condenada a 25 anos, ou está para ser condenada a 25 anos de prisão por um comentário. Vários deputados foram ameaçados de processo por coisas que eles disseram na tribuna da Câmara. Como é que vai ficar a situação da liberdade de expressão? Outro elemento fundamental é a decisão de Tarcísio de Freitas. Será que Tarcísio vai escolher uma reeleição quase certa no governo do Estado ou vai aceitar uma disputa pela presidência? Também a postura de outros governadores é muito importante, Zema, Caiado, Jorginho, Ratinho Júnior. A movimentação dos partidos, fusões e federações, como ficará a ideia de partidos de direita no Brasil? Na sexta-feira eu estive em Brasília participando de um evento com vários outros analistas políticos e surgiu essa discussão, né? Ainda não está claro para a maioria das pessoas no Brasil o que é ser de direita, quais são as implicações dessas ideias em termos de política. O papel do eleitor também é fundamental. Como o eleitor brasileiro reagiria no caso da saída de cena de Jair Bolsonaro? Ele reagirá com revolta, com apatia, com desânimo? E, por último, o papel de Donald Trump. É o elefante que entrou na sala. Quais são as intenções de Donald Trump? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode... alguns palpites que a gente pode dar aqui. Eu acho que, por exemplo, a probabilidade do ativismo judicial desaparecer de vez é baixa. Ativismo judicial é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. A gente pode ver uma redução, mas eu não acredito que ele desapareça. Também não acredito que a gente vá ver no futuro próximo uma reforma do sistema de justiça criminal, é um assunto sobre o qual eu falo muito. A situação de segurança pública no Brasil é crítica e uma das coisas que a gente precisa é a reforma do sistema de justiça criminal, mas eu não acredito que isso vá acontecer
no futuro próximo, nem também uma reforma política, que, por exemplo, traga um sistema de voto distrital, ou o fim do financiamento público de campanhas e partidos, fim do voto obrigatório. Não acho que nada disso está no horizonte. Eu acho que a volta da responsabilidade com as contas públicas, de alguma medida de responsabilidade, é certa, simplesmente porque é uma questão de sobrevivência. Não se pode prosseguir na trajetória atual. Muita gente espera o fim do fenômeno político conhecido como bolsonarismo. Eu também não acho que isso vai acontecer. E aí, considerando esses elementos todos, eu trago para vocês 3 possíveis cenários para o ano que vem. O primeiro cenário é o que eu chamei de retorno do Jedi. Nesse cenário, Jair Bolsonaro retoma os seus direitos políticos, se candidata e é eleito e adota um tom moderado e conciliador. Uma outra alternativa seria Tarcísio de Freitas é eleito e se elege com o apoio de Bolsonaro. Esse é o meu cenário positivo. Eu acho que, nesse cenário, a centro-direita, o que a gente chama de centro-direita, faria a maioria dos governadores e elegeria uma boa bancada na Câmara e no Senado. O Brasil retoma a agenda de reformas, incluindo a reforma do funcionalismo. A liberdade de expressão é reafirmada através de legislação e da jurisprudência. A gente não vê regulamentação das redes sociais. O PCC e o CV entram para a lista de grupos terroristas. A reforma tributária sofre um ajuste para não ferir o federalismo. O ativismo judicial diminui, com novas limitações aos poderes dos ministros e do acesso à Suprema Corte. Acontece o realinhamento político do Brasil com os Estados Unidos. Começa um novo ciclo virtuoso de crescimento e investimentos. E a mentalidade socialista dá um passo para trás. Esse é o meu cenário positivo. Mas também existe a possibilidade de um cenário neutro, que eu chamei de passando o bastão. Nesse cenário, Bolsonaro não participa da eleição e Tarcísio recebe o bastão da direita. Tarcísio é eleito com boa votação, a centro-direita faz um bom número de governadores e uma boa bancada, mas o ativismo judicial continua sendo um problema. Ele não diminui. Então, se instala um conflito entre um ministério presidente, o Tarcísio como presidente, um ministério técnico, que toma decisões que são toda hora anuladas, porque a oposição entra na justiça e consegue medidas. E aí a insegurança jurídica e a incerteza política continuam impedindo reformas significativas e reduzem o crescimento potencial do Brasil. O país nem melhora, nem piora. O país anda de lado. Esse é o cenário neutro. E o cenário negativo, na minha opinião, que eu chamei de daqui não saio, daqui ninguém me tira, é um cenário no qual o candidato da esquerda é eleito ano que vem. O Congresso permanece fragmentado e inconsistente do ponto de vista ideológico e por isso se torna cada vez mais impotente e menos relevante. O ativismo judicial segue a todo vapor com a supremacia incontestável dos tribunais. É implantada uma regulação dura das redes e da mídia tradicional. E, na minha opinião, é o passo seguinte ao da regulamentação das redes. Os números da economia pioram, seguem trajetória de piora,
Acontece fuga de capitais, fuga de investimentos, fuga de pessoas. E o alinhamento do Brasil, ao invés de ser com os Estados Unidos, é com a China. Nós temos aqui 3 cenários. Provavelmente o que vai acontecer não é nenhum desses. Vai ser uma mistura. Mas é importante a gente delinear cenários para que a gente consiga identificar quais são os elementos que estão em jogo hoje. E tem coisas que eu não vejo em nenhum cenário. Eu não vejo uma redução consistente e significativa da dívida pública, e da carga tributária. Eu não vejo isso acontecer no Brasil, porque essa me parece ser uma discussão que ainda não atingiu a maturidade necessária. Não há vozes ainda suficientes dizendo que nós pagamos impostos demais. Ainda há pessoas inteligentes, competentes e boas defendendo que cobrar imposto é bom, porque ajuda a diminuir a desigualdade. Eu não vejo uma modificação substancial nos programas assistenciais, não vejo alteração no sistema eleitoral e eu não vejo uma política melhor, colocando entre aspas. Essa é uma aspiração que é expressa por muita gente, que nas próximas eleições nós precisamos votar certo para construir uma política melhor. Eu acho que o Brasil ainda tem que andar muito do ponto de vista de ideias, para que os políticos no Congresso representem mais ideias do que interesses. Quanto ao impacto de Donald Trump, é um mistério. Eu acho que no cenário positivo, naquele cenário em que Bolsonaro é eleito, ou Tarcísio é eleito, Trump me parece que terá um interesse de fortalecer uma presidência Bolsonaro ou uma presidência Tarcísio de Freitas. Pelo menos me parece que é o que ele sinalizou naquela famosa carta dele, a primeira carta, em todas as declarações do governo americano. Eu acho que no caso de um cenário em que não é Bolsonaro nem Tarcísio, a atitude de Trump pode ser diferente, embora, na minha opinião, seja muito incerta a disposição de Donald Trump ou do governo americano de realmente intervir de alguma forma mais direta no Brasil. Donald Trump tem uma situação muito complexa interna e tem outros problemas externos muito graves para tratar. A última semana em que eu estava nos Estados Unidos, a Procuradora-Geral americana anunciou a abertura no futuro próximo de uma investigação sobre aquele escândalo das últimas eleições americanas em que lançaram um boato dizendo que Donald Trump era agente russo e tinha um pacto com a Rússia, e a Procuradora-Geral americana disse que havia evidências mostrando a ligação de pessoas do Partido Democrata e de agências do governo americano. Envolvimento direto, então haveria a intenção de abrir investigações. Isso é um problema gravíssimo para os Estados Unidos, né? Então muita gente acredita que Trump vai priorizar essas questões internas, imigração e outras questões externas que não são do Brasil. Quanto à probabilidade de Tarcísio de Freitas ser candidato, a pergunta é: se Jair Bolsonaro não for candidato, Tarcísio de Freitas seria o candidato? Assim, me parece que os motivos para que ele seja candidato são muito fortes, porque a política ela tem janelas de oportunidade que se abrem e se fecham. Se Tarcísio não for candidato agora, ele seria candidato daqui a 4 anos. Mas o que será o Brasil daqui a 4 anos? Nós não temos a mínima ideia do que ele será mês que vem. E tem muitos analistas que enxergam em Tarcísio a possibilidade de ser um novo Juscelino, de ser alguém que reorienta o Brasil numa trajetória de construção de infraestrutura, de projetos de desenvolvimento.
E há análises que sugerem que Tarcísio, candidato, poderia vencer já no primeiro turno. Enfim, há muitas questões ainda para serem resolvidas. A questão da fragmentação das forças políticas chamadas de direita, a busca por protagonismo de outras pessoas. Mas tudo depende fundamentalmente, a candidatura do Tarcísio me parece fundamentalmente que depende da decisão tomada por Jair Bolsonaro. O cenário no mundo apresenta oportunidades históricas para o Brasil, além de todas as dificuldades. O Brasil é exportador de sustentabilidade, tem uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, um fator amplamente desconhecido ainda lá fora. E para aproveitar essas oportunidades, eu não preciso dizer a vocês qual é o dever de casa que o Brasil precisa fazer, né? Diminuir o tamanho do Estado, reduzir impostos, reduzir o número de leis, cumprir as leis existentes e, acima de tudo, reaproximar a política brasileira da normalidade. E, indo para o encerramento, nós vivemos um dilúvio de notícias 24 horas por dia. Eu tenho uma outra apresentação em que eu só falo sobre esse assunto. E é importante perceber isso. Nem tudo o que sai na mídia é relevante. E nem tudo o que é relevante sai na mídia. A história do Brasil é uma sequência de crises, com poucos intervalos de normalidade. Cabe a nós, cidadãos, empresários, juristas, jornalistas, fazer a nossa parte para que a crise atual acabe o mais rápido possível. Muito obrigado.